Então hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro de Atos. Hoje nós vamos estudar os capítulos 3, 4 e a primeira parte do capítulo 5 de Atos. Então antes, vamos recapitular aqui rapidamente os capítulos anteriores da semana passada, que foram os capítulos 1 e 2 de Atos. Então, nos capítulos 1 e 2 ocorreu a ascensão de Jesus. Lembra, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui na terra. E depois de 40 dias, houve a ascensão de Jesus. Houve também a escolha do novo apóstolo, que foi o Matias, que foi aquele apóstolo que substituiu o Judas, né? O Judas foi aquele que traiu Jesus e ele se suicidou, ele se matou. Teve também em Pentecostes, onde era comemorado a entrega da lei, e naquele momento ocorre a descida do Espírito Santo, e aí que os cristãos começam a comemorar em Pentecostes a vinda do Espírito Santo. E a partir daquele momento, a lei não é mais escrita em tábuas, e sim no coração de cada um. A gente passa a obedecer não por imposição, por medo de punição, e sim em amor, e sim em reconhecimento ao sacrifício de Jesus por nós. E aí agora a gente vai começar Atos 3. Então vamos começar lendo aqui. Atos capítulo 3. O primeiro bloco, o primeiro tema, a cura de um aleijado. Então aqui vai acontecer o primeiro milagre depois da descida do Espírito Santo. Então versículo 1, capítulo 3. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Por que aqui fala, gente, por volta das 3 da tarde? Por que enfatiza, né? Por que mostra aqui esse período? Porque era o período onde muitas pessoas se reuniam no templo para orar. Então o templo estava cheio. Aí no versículo 2, um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e falaram: olhe para nós. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata e nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Então vamos aqui refletir sobre esses versículos, sobre essa primeira parte do capítulo 3 de Atos. Então, na cultura judaica, deficiência era um sinal de maldição. Era castigo por algum pecado. Era porque o próprio deficiente pecou ou porque os seus antepassados pecaram. Lembrando que aquele homem, aquele aleijado, ele era aleijado de nascença. Mas sabemos que Jesus é o mestre em reverter maldição em bênção. Ele nos resgatou da maldição pronunciada pela lei. Diante de Deus, ninguém será justificado pela lei. Foi Jesus que pagou o preço naquela cruz. Aquele aleijado, ele não era considerado apto para entrar no templo. Ele não podia entrar nas áreas sagradas do templo. Mas Jesus também é mestre em inclusão. Olha aí, o mestre na inclusão. Ele não veio para chamar aqueles que se consideram justos, perfeitos, mas sim para aqueles que reconhecem a necessidade de ajuda e cura, tanto física como cura emocional, como cura espiritual. Jesus, ele curava os deficientes, mostrando que aquela deficiência não era sinal de pecado ou afastamento de Deus. E Pedro disse: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Ou seja,
Pedro tinha Jesus. Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo. E em nome de Jesus, aquele aleijado foi curado. Aquela cura não foi mérito de Pedro. E nem seria demérito se acaso aquele homem não tivesse sido curado. Deus cura onde e quando Ele quer. E sempre existe um propósito em cada cura. Em nome de Jesus, aquele homem foi curado. Pedro declarou, em nome de Jesus, levante e ande. Foi declarado, foi proferido aquelas palavras. Mas se por acaso Pedro declarasse e aquele homem não fosse curado, também não seria demérito de Pedro. Assim como não é mérito dele, porque é Jesus que cura, não é Pedro. Também não seria demérito. Por quê? Porque é Deus que cura quando e como Ele quer. Não é de acordo com as nossas vontades. Em tudo existe um propósito. Em cada cura existe um propósito. A cura, ela não é feita para poder encher o nosso ego ou para satisfazer as nossas vontades. A cura é feita por um propósito que Deus tem naquele lugar e na vida daquelas pessoas. Então, aquele mendigo aleijado, ele foi ensinado a fazer aquilo. Desde a infância, colocaram na cabeça dele que ele era amaldiçoado. Ele era coxo de nascença, aleijado de nascença, e foi ensinado que ele não poderia ter uma vida digna e que deveria viver de esmola. Ele tinha uma deficiência de nascença e através de palavras que foram proferidas a ele desde a infância, uma prisão foi construída na mente dele. Então, naquele horário das 3 da tarde, o movimento era grande. Muitas pessoas iam no templo orar. Aquele mendigo, ele não tinha o costume de olhar para as pessoas. Ele só estendia as mãos e pedia esmola, com a cabeça baixa. E Pedro e João se aproximaram dele e Pedro disse, olhe para nós. E aí o homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Ele não estava esperando ali a atenção, porque ninguém dava atenção para ele. Ele só estendia a mão para poder receber a esmola. Porque, na verdade, os judeus, eles eram treinados a dar esmola. Para eles era mérito, eles iriam ser bem vistos se eles dessem esmola. Então a intenção dele não é ter compaixão ou ajudar o próximo. Entende? Era ter mérito, era ser visto por estar cumprindo a lei e ajudando aos necessitados. E aquele aleijado, ele foi treinado desde a infância que ele deveria ficar ali recebendo aquelas esmolas. E Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E Pedro declarou, em nome de Jesus, levante e ande. A pessoa, ela só pode dar aquilo que ela tem. E Pedro, ele tinha fé. Para que, em nome de Jesus, aquele homem fosse curado. Aquele homem, ele teve que levantar a cabeça. Ele teve que olhar fixamente para João e Pedro. Ou seja, naquele momento, a dignidade dele já estava sendo restaurada, porque ninguém olhava para ele. E Pedro pediu para ele, olhe para nós. Naquele momento, o olhar dele levantou. A dignidade dele já estava sendo restaurada, porque ele não tinha dignidade. Ele foi ensinado desde a infância que ele tinha que viver de esmola, que ele era um amaldiçoado. E ele não precisava mais ficar de cabeça baixa, é isso que Pedro estava ensinando. Ele não precisava mais se sentir inferior aos outros. E antes de andar, aquele homem ele teve que levantar. Primeiro a gente precisa levantar, para depois, em seguida, a gente dar passos de fé. Pedro não falou para ele que você seja curado em nome de Jesus. Anda agora em nome de Jesus. Não, Pedro primeiro falou para ele levantar o olhar. Ali a dignidade dele estava sendo restaurada. Pedro pediu para ele levantar. Primeiro levanta, eles ajudaram ele a levantar. E aí sim ele falou, ande. Então muitas das vezes a gente está com problemas, com dificuldade, com depressão e a gente fica escondido, isolado lá na cama, lá no sofá, orando e pedindo que Deus nos ajude. Mas a gente precisa entender que para dar passos de fé, a gente precisa primeiro se levantar. Tem que se levantar, levanta, toma um banho. Você é cristão, você crê em Jesus, então levanta em nome de Jesus. Dê os seus passos de fé.
que Deus vai fazer um milagre. Deus é o Deus de cura, é o Deus de libertação, é o Deus de restituição, é o Deus de restauração familiar. A gente precisa crer e se levantar, e incentivar as outras pessoas. Olhe para cima e levanta, que o milagre vai vir, vai acontecer. Creia. Aí no versículo 8, tá lá escrito: deu um salto e se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, olha só, ele foi curado. E em seguida ele estava caminhando, saltando e louvando a Deus. Entrou no templo com eles. Então era um acesso onde ele não podia entrar. Agora ele já entrou. A dignidade dele foi restaurada, ele foi curado e ele já entrou ali caminhando, cantando, louvando a Deus dentro do templo. Aí no versículo 9, quando viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Então, naquele momento, Jesus libertou aquele homem da prisão em sua mente, porque desde a infância, aquele homem foi ensinado que ele era amaldiçoado, que ele era inválido, que ele não tinha dignidade, que ele tinha que viver de esmola. E naquele momento, aquele homem ele foi liberto desta prisão, da mente dele, de todo aquele sofisma que foi ali inserido na mente dele, aquela muralha de sofisma foi derrubada em nome de Jesus. Naquele momento, aquela deficiência foi curada. E ali iniciou o processo de transformação de dentro para fora. Ouro e prata não iam resolver o problema daquele homem. Ele recebeu o que ele precisava. Ele precisava de cura e de libertação. E foi isso que ele recebeu. Porque depois, curado e liberto de todos os sofismas, daquelas prisões que estavam dentro da mente dele, ele pôde andar, seguir em frente. E agora ele pode ter uma vida digna, ele pode trabalhar, ele pode ter o seu próprio sustento, ele pode mostrar que ele é válido para Deus. E a partir daquele momento, ele pôde cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Porque ele saiu alegre, caminhando, saltando e louvando a Deus. Ele não saiu dali de uma maneira egocêntrica, falando, bom, agora eu fui curado, agora eu vou ficar rico, vou fazer o que eu quiser. Não, ele saiu agradecendo a Deus, louvando a Deus. E eu creio que aquele homem, como forma de agradecimento, ele foi viver o propósito de Deus para a vida dele. Porque ele foi curado com um propósito e não é para o mundo, não é para que ele pudesse satisfazer com as coisas do mundo, não. É para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus na vida dele. E aqui também, gente, a gente precisa entender o seguinte. Às vezes a gente vai orar por alguém. Você vai orar por um morador de rua. Aí você vê que a pessoa tá lá passando fome e tal, numa dificuldade. Aí tá passando frio, aí você leva um cobertor e, por exemplo, uma marmitex para aquela pessoa. Adianta só você entregar o cobertor e o alimento e sair e não falar nada? Não, ali é um momento oportuno de você pregar a palavra de Deus. É entregar a palavra, entrega alguma palavra, aquilo que o Espírito Santo colocar aí no seu coração e na sua mente. Entrega aquela palavra, diz para ele, Jesus te ama. E quando você for orar, interceder, se você vê que aquela pessoa, ela precisa de um milagre, de uma cura, de uma libertação, a gente precisa entender que a gente precisa focar em etapas. Isso foi que Deus me mostrou quando eu comecei a meditar neste capítulo. Porque, por exemplo, uma pessoa tá lá na rua, abandonada, e você vê que ela é aleijada. Aí você começa, né? Ai, Senhor, cuida dessa pessoa, que essa pessoa seja curada, que essa pessoa se levante, que comece a trabalhar, que ela tenha dignidade, que ela consiga se manter. É muita coisa ao mesmo tempo. A gente precisa focar em alguma coisa, e foi isso que Pedro fez. Primeiro, Pedro focou que aquele homem precisava de cura e libertação. Levanta o seu rosto para a sua dignidade ser restaurada. Não precisa mais olhar para baixo, você não é inferior às outras pessoas por causa dessa deficiência. Levante e ande.
E depois que o homem foi seguindo a sua vida, porque daí ele foi se enchendo da palavra. Porque depois daquele momento, o que Pedro fez? Aproveitou para pregar o evangelho, porque muitas pessoas estavam ali ao redor olhando. Era às 3 da tarde, tinha muita gente no templo. E aquele homem continuou ali ouvindo a palavra de Deus. Ele foi se enchendo da palavra de Deus para poder levar uma vida reta, no caminho reto do Senhor. Então a gente tem que entregar o quê? A cura, libertação em forma de oração em nome de Jesus. A gente entrega assim, se puder, um alimento, um cobertor, e tem que pregar a palavra para que aquela pessoa possa seguir em frente, porque não tem nenhum ouro, nenhuma prata que vai trazer a vida plena para um mendigo aleijado. Não vai trazer. Se você entregar ouro, prata para um mendigo aleijado, se ele for viciado, ele vai gastar tudo em droga e vai continuar lá sendo mendigo e aleijado, porque desde a infância ele foi educado para isso, ele foi ensinado a isso. O que liberta é a palavra, não é ouro e nem prata, é a palavra. Então a gente precisa focar em orar por etapa, certo? Que aquele homem seja curado em nome de Jesus, que ele seja liberto em nome de Jesus. Prega a palavra, leva ele à igreja, para que ele se encha da palavra de Deus e que ele consiga trilhar ali um caminho de santidade, que ele se arrependa dos pecados e que ele queira ser limpo e purificado. Ainda em Atos 3, dos versículos 12 ao 26, Pedro, ele aproveitou todo aquele alvoroço que aquele milagre gerou e ele começou a pregar as boas novas. Então aquele milagre tinha um propósito. Era que todas aquelas pessoas olhassem fixamente para Pedro para receber o evangelho de Cristo. Era esse o propósito. E o milagre foi a oportunidade que aquelas pessoas tiveram de receber as boas novas. Aí no versículo 16 do capítulo 3 está escrito assim: pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Então todos ali foram testemunhas daquela cura. E agora a gente já vai entrar no capítulo 4, que é a continuação do capítulo 3. No capítulo 4, no primeiro bloco, Pedro e João diante do conselho de líderes, porque aquilo levou eles a uma consequência. Capítulo 4, Atos, versículo 1. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição de mortos. No versículo 3, eles o prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Versículo 4, muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Então, olha aqui o propósito daquele milagre. Aquele milagre fez com que muitas pessoas aceitassem Jesus, mas fez também com que Pedro e João fossem presos. Eles foram presos. Aí, no dia seguinte, o conselho das autoridades se reuniram e interrogaram João e Pedro, porque eles foram presos, ficaram presos durante toda aquela noite. E aí o conselho perguntou ali para eles com que poder, em que nome que eles estavam fazendo aqueles milagres. E o Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começou a falar super bem. Uma dicção ótima. Cheio de autoridade. E ele disse que aquele aleijado ele foi curado em nome de Jesus. Aí depois vocês leiam tudo que Pedro falou ali. Tá dos versículos 5 ao 12 do capítulo 4. E os membros do conselho, eles ficaram admirados com que o modo que Pedro falava, porque eles sabiam que ele não tinha instrução religiosa formal. Pedro, ele não participou das escolas, ele não estudou. E o homem que tinha sido curado estava ali com eles. Portanto, não tinha nada que o conselho pudesse fazer para manter Pedro e João na prisão. Mas eles estavam ali tentando articular para fazer alguma coisa que conseguisse impedir que eles pregassem as boas novas. Então eles tiveram ali que soltar, porque não tinha nada que eles poderiam fazer. Só que daí eles ordenaram a Pedro e João que eles nunca mais falassem e ensinassem em nome de Jesus. E Pedro e João falaram que continuariam obedecendo a Deus. E eles iam continuar espalhando as boas novas.
E aqueles homens do conselho fizeram ameaças e soltaram eles, porque não tinha como castigá-los ali naquele momento, porque ia provocar um tumulto, né? Porque tinha muita gente ali para entender aquele desfecho, para saber o que aconteceu, porque muitos foram testemunhas da cura daquele aleijado, não tinha como negar. Então ali eles foram presos, ficaram uma noite presa, no dia seguinte o conselho se reuniu para ver o que poderia fazer para impedir eles de pregar as boas novas, mas eles viram que naquele momento não poderia fazer nada. Ameaçaram Pedro e João, falando que não era mais para eles ficar pregando em nome de Jesus, mas eles falaram que iam continuar, porque eles eram obedientes a Deus. E aí eles foram soltos. E Pedro e João, eles voltaram no lugar onde eles estavam com os outros irmãos, e aí eles começaram a contar tudo o que havia acontecido. E todos juntos ali começaram a orar, pedindo coragem. Porque imagina, naquele momento, eles estavam cheios do Espírito Santo, certo? Então, com muita autoridade, eles falaram, não, mesmo se você nos ameace, mesmo que você nos prenda, que você nos mate, nós não podemos desobedecer a Deus, nós vamos continuar. Eles não se intimidaram por causa das ameaças. Mas depois, quando eles saíram, eles foram se reunir com os irmãos. E é claro que ali juntos, eles viram que cada vez mais estava ficando perigoso. A igreja primitiva estava sendo perseguida, ali estava iniciando a perseguição. Então eles começaram a orar. Aí depois vocês leiam todos esses restantes dos versículos que está lá explicando tudo isso. E aí no versículo 31 está escrito assim: depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Então, quando a gente orar, a gente precisa pedir, Senhor, nos envie espírito de ousadia, espírito de coragem. Nós precisamos ter ousadia e coragem. Nós aqui não somos perseguidos como igreja, mas existe perseguição espiritual em todos os ambientes que a gente habita. Então, sempre precisamos orar para pedir ousadia e coragem, para que a gente siga em frente e não desista e não recua. Ainda no capítulo 4, agora a gente vai para o próximo bloco. Nesse bloco, a partir do versículo 32, os discípulos, eles compartilham os seus bens. Então vamos lá, versículo 32. Todos os que creram estavam reunidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, então aqui Barnabé, o nome antigo dele era José, ele passou a se chamar Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos seus apóstolos. Aí encerra o capítulo 4, certo? Então no final ali, no último bloco do capítulo 4, nos mostra que os apóstolos, que todos os seguidores, que os cristãos que estavam ali com eles, que pertenciam à igreja, eles eram generosos. Eles não eram apegados aos bens. E ali cita, inclusive, que até Barnabé, ele tinha vendido um terreno dele e o dinheiro ele foi e entregou aos apóstolos, para que os apóstolos pudessem financiar ali um ministério. Porque o trabalho deles era de pregar a palavra. Eles não tinham outro trabalho. Pedro era pescador, mas ele não continuava pescando. Agora ele virou pescador de homens. Então eles precisavam se manter de alguma forma. Então as pessoas ajudavam. Aí a gente vai entrar agora no capítulo 5. É o primeiro bloco, o primeiro e último bloco de hoje. O capítulo 5 é interessante. Vamos entender aqui. Aí no versículo 1. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa, Safira, vendeu uma propriedade. Então lembra, a gente acabou de ver que Barnabé tinha vendido uma propriedade e entregou o dinheiro aos apóstolos. E entre eles, entre os cristãos ali da igreja, havia esse casal, Ananias e Safira. E eles também venderam uma propriedade. Aí no versículo 2. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa. Afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então aqui
Ananias, com a aprovação da sua esposa, eles combinaram ali uma mentira, e aí eles levaram só uma parte do dinheiro para entregar aos apóstolos e a outra parte eles guardaram. Vamos ver o desfecho dessa história. Versículo 3. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Então, como que Pedro sabia disso, gente? É o Espírito Santo que revelou, certo? Aí no versículo 4. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer umas coisas dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Então aqui deixa claro que ele não foi obrigado a vender aquela propriedade. Ninguém pressionou ele a vender alguma coisa para juntar dinheiro e entregar para os apóstolos. Ele não foi pressionado. Ele fez porque ele quis, porque ele viu os outros fazendo e ele também quis fazer. Mas daí, o Pedro está falando aqui para ele: você vendeu porque você quis, você não era obrigado a vender. E mesmo que você vendesse, você não é obrigado a entregar o dinheiro para a gente, usar aqui para financiar o ministério. O dinheiro é teu, você faz o que você quiser. Mas a partir do momento que ele disse, que ele se propôs a vender e falou que ia entregar todo o dinheiro para o ministério, aí que entra o pecado. Então ele não era obrigado. Mas ele disse que ia fazer uma coisa e ele mentiu, ele tentou enganar Deus ao Espírito Santo. E o Espírito Santo revelou isso a Pedro. Aí no versículo 5. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Eles estavam ali reunidos como igreja. E ele veio entregar a sua oferta. Olha como a minha oferta é grande, é boa. Eu vendi a minha propriedade e estou entregando para financiar um ministério. Aqui não está escrito isso, mas eu entendo que é exatamente isso. Ele quis se aparecer, ele quis mostrar que ele estava entregando uma oferta gorda. E o Espírito Santo revelou ao Pedro que era mentira. Ele não estava entregando todo o valor como ele havia dito, porque ele não era obrigado, ninguém tinha pedido a ele. Mas ele quis, para ele poder se engrandecer. E ali foi revelado que ele estava mentindo. E aí Pedro disse a ele: você não tem como mentir para o Espírito Santo. E naquele momento ele caiu duro no chão e morreu. E cerca de 3 horas depois, a sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Ela não sabia o que tinha acontecido. Pedro perguntou para a esposa, para Safira: foi esse valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Lembram? Os dois tinham combinado uma mentira. Eles combinaram o valor. Ele falou: bom, a gente vende o terreno, chega lá, a gente fala que todo o valor a gente está entregando para financiar o ministério. E se a gente vendeu, por exemplo, eles venderam por 100 mil. Chega lá, você fala que vendeu por 50. Tá bom? Vamos combinar esse valor. Porque quando eles perguntarem para mim ou para você, a gente vai falar o mesmo valor. E essa mentira vai passar por verdade. E essa mentira ia passar por verdade. É isso que eles combinaram. Então, quando a Safira chegou lá, eles perguntaram para a Safira qual que era o valor que eles tinham vendido aquilo. E aí a Safira cumpriu com o combinado com o marido dela. Ela foi e também mentiu. E aí no versículo 9, então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. Então, olha só, gente, o que eles fizeram? Eles estavam brincando com Deus, com o Espírito Santo, eles quiseram pôr à prova. Será que eles tinham fé mesmo? Porque se eles de fato criam e tinham fé, eles sabiam que ninguém esconde nada de Deus e do Espírito Santo. Aí no versículo 10. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam deste acontecimento. Então, olha só, eles não eram obrigados a fazer aquilo. Eles quiseram imitar Barnabé para ter notoriedade. Eles queriam ser notados, eles queriam fazer algo grandioso. Ananias e Safira, eles combinaram a mentira.
Ele levou parte do dinheiro com a aprovação da sua esposa. A propriedade era deles. Não precisava ter vendido para financiar o ministério. Eles que quiseram fazer isso. Provavelmente, eles agiram por impulso e quiseram fazer como os outros. Então, depois de vender, eles permitiram que Satanás enchesse o coração deles. E eles mentiram para o Espírito Santo. Só que a gente sabe que o pai da mentira é o diabo. E é por isso que Satanás encheu o coração dele. Ele permitiu. Aí no versículo 3 do capítulo 5 está escrito assim. Então Pedro disse, eu estou relembrando. Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Ou seja, Pedro está ali falando que eles não podem brincar com coisa séria. A mentira causou a morte daquele casal, a mentira. E não tem como, gente, mentir para Deus. A gente pode até mentir para nós mesmos, mas você não mente para Deus e para o Espírito Santo. E nos capítulos anteriores, a gente viu que a verdade, a palavra de Deus que é a verdade, ela libertou os apóstolos. Eles aparentemente estavam condenados à morte, mas a verdade trouxe livramento. Pedro e João, eles foram coagidos. E mesmo assim eles falaram, eu não vou parar de pregar as boas novas, porque eu sou obediente a Deus e não a vocês. Eles estavam sendo ameaçados e mesmo assim eles usaram a palavra que é a verdade, eles foram libertos. E aqui, o que a gente viu? Que uma mentira causou a morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a mentira. Tem gente que mente e ainda pede para você confirmar a mentira. Assim como esse casal, eles combinaram aquela mentira, pediu para um confirmar com o outro. Então não dá para combinar a mentira achando que vai se tornar verdade. Deus sabe de tudo e Deus se agrada de um coração generoso. E a generosidade, gente, ela é uma chave poderosa para a prosperidade. É uma chave poderosa de obediência. A pessoa generosa, ela não somente abençoa a si mesma, mas como também a sua casa, a sua família, o seu ministério. Lá em Provérbios 11, 25 está escrito que a alma generosa prosperará. Então, quando nós somos generosos, seja com o nosso tempo, com a nossa atenção, com conhecimento ou até mesmo com recursos, a gente está semeando algo em nós que nos trará bênção. Então, a generosidade, ela tem um efeito positivo, tanto na vida de quem recebe, quanto na vida de quem pratica. Alguém aqui já praticou a generosidade e ficou muito feliz e alegre? A generosidade, ela proporciona isso. Você fica muito feliz em poder ajudar alguém, em dividir algo com alguém, em ceder o seu tempo a alguém que precisava. A generosidade, ela faz isso. Só que o medo, ele leva à escassez e à avareza. Tem muita gente que não é generosa porque tem medo de faltar, então esconde. Porque não quer deixar de acumular riqueza. Não, eu não vou ser generosa porque esse dinheiro eu vou guardar lá no meu rendimento, sabe? E vai promovendo a avareza dentro de si. Então lembra daquele menino que a gente estudou lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus? Que ele entregou o seu lanchinho, que eram os peixes e os pãezinhos. Ele decidiu entregar ao invés de esconder. Porque se ele tivesse medo de faltar o alimento para ele e para outras pessoas que estavam com ele, ele poderia muito bem ter escondido e comido ali escondido. Mas ele não teve medo, ele foi generoso, ele foi e entregou o único lanchinho que ele tinha. E a generosidade dele provocou a multiplicação de pães e peixes. Através da generosidade dele, as pessoas puderam vivenciar o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Então aqui fica bem claro, não pode existir mentira disfarçada de generosidade, porque a mentira ela agrada ao diabo, não agrada a Deus. O pai da mentira é o diabo e a generosidade agrada a Deus. Então em nossas orações a gente tem que pedir que o Senhor coloque em nós um coração generoso,
Porque a generosidade, ela atrai bênção, gente. Isso é espiritual. Isso não é racional. Não existe conta para resolver isso. A multiplicação dos pães e peixes, não existe matemática do mundo que chegasse àquele resultado daquela multiplicação. É a matemática de Deus. Assim acontece com a generosidade. E outra coisa que a gente precisa entender aqui, que não existe mentirinha ou mentira grande, né? Assim como não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. A gente precisa fazer com que tudo aquilo que foi inserido na nossa mente desde a infância, assim como foi inserido na mente daquele aleijado, que ele era um inútil, que ele tinha que viver de esmola, que ele era incapaz, que ele não tinha dignidade. E aquilo foi desfeito, porque aquela prisão na mente dele foi liberta, em nome de Jesus. A gente também precisa pedir que todo sofisma, que toda cultura inserida na nossa mente desde a infância seja quebrada, em nome de Jesus. A gente precisa se libertar disso. E às vezes a gente pensa assim, não tem nada de errado em mim, tá tudo certo. Não, não tá. Se você acha que tá tudo certo em você, é porque você tem abafado a voz do Espírito Santo. Libera, ouça a voz do Espírito Santo. Quando eu tava montando esse estudo, olha só o que o Espírito Santo me trouxe à memória. Quando eu era criança, o meu pai, ele era uma pessoa de fazer muita amizade. Então ele conhecia o bairro todo, fazia amizade com todo mundo. Ele trabalhava com política. Então ele ouvia muitas histórias de todo mundo, né? Tinha aquela empatia, aquela compaixão, ficava lá ouvindo, sabia da história de todo mundo, porque todo mundo gostava de ir contar pra ele. E aí o que acontece? Meu pai, como um político, ele prometia um monte de coisa pra pessoa. Agora eu não posso fazer nada porque eu tô atrasado, né? Eu tenho que ir pra uma reunião. Mas depois você passa lá em casa que eu vou tentar te ajudar. E ele prometia isso pra um monte de gente. E aí vira e mexe no final de semana, as pessoas iam lá bater no portão de casa. E aí o que meu pai fazia? Meu pai ensinava eu e as minhas irmãs o seguinte: vai lá e fala que eu não tô. Ele ensinava isso a gente. E a gente ficava meio em dúvida, assim, que quando é criança, você tem um discernimento ali, você vê, peraí, isso aí é errado. Né? Às vezes eu bloqueava, assim, ficava olhando pra cara dele e falava, vai lá. Ele fala que eu não tô com saco pra falar agora, eu não quero falar agora, eu não vou resolver nada. Vai lá e fala que eu não tô. Aí a gente ia lá e falava, não, meu pai não tá, ele saiu, ele tá tomando banho. Era sempre essas desculpas, e meu pai ensinava as desculpas. Fala que eu tô tomando banho, fala que eu saí, fala que eu tô dormindo. E a gente, tá bom. Aí chegou um belo dia que minha mãe se encheu, a minha mãe virou pro meu pai e falou assim, chega. Você não vai mais fazer as crianças mentirem. Se você tá prometendo as coisas lá na rua, quando as pessoas vierem aqui, você vai atender. Vai lá embaixo, desce as escadas e diga que você não pode. Seja sincero. Mas não fique ensinando as suas filhas a mentir. E aquilo, gente, foi uma semente plantada na nossa mente. O que a gente aprendeu com aquilo? Que uma mentirinha boba não tem problema. E aquilo foi sendo tratado em mim pelo Espírito Santo ao passar dos anos. Porque o que acontece? Olha só o que aconteceu depois disso. Meu pai, quando ia tomar banho, às vezes ele tinha dinheiro no bolso dele. E aí ele ia tomar banho e pendurava lá a calça no cabelo dele. E às vezes eu ia lá e pegava um dinheirinho do bolso dele. E aí eu guardava para comprar doce, para comprar bobagem. E aí meu pai nunca dava falta, porque às vezes tinha muito dinheirinho lá, eu pegava umas moedinhas e tinha um dinheirinho e não dava falta, né? E aí, só que daí minha mãe começou a perceber. Minha mãe era ligeira, ela começou a perceber, né? Ela começou a perceber as coisas e tal, e aí ela foi me repreendendo. E mesmo eu criança, eu não sendo cristã, eu não nascendo num lar cristão, Deus era muito comigo em todos os momentos. E eu tinha consciência de que aquilo era errado. E depois, quando eu me converti, eu fui permitindo que o Espírito Santo tratasse isso em mim. Que aquilo que eu fazia era errado. E que eu não poderia fazer aquilo. Não poderia. O Espírito Santo tratou aquilo em mim de tal forma que nem quando eu acho uma moedinha em casa, o Espírito Santo, ele me convence daquilo. Você não pode pegar que não é seu. Não pode que não é seu. Então, às vezes, quando eu preciso de uma moedinha, um dinheirinho aqui, que eu vejo que tá rápido aqui, que tá aqui fácil, que é do meu marido, aí depois eu sempre falo pra ele, eu peguei aquele dinheiro, eu mando mensagem, porque o Espírito Santo me incomoda. Ele fala, você não pode pegar. Mas daí, o inimigo vem, você é casado, o que é seu é do seu marido, então você pode pegar sim, você não precisa nem avisar. Aí o Espírito Santo vem e fala, você tem que avisar sim, porque não é seu. Às vezes o seu marido tá contando com aquele dinheiro que você tá pegando. Então você tem que avisar. E aí o Espírito Santo passa a convencer. E essa prisão da mentira,
ela foi sendo liberta da minha mente. A minha mente ela foi limpa, ela foi purificada. É por isso que a palavra de Deus renova. É por isso que existe a metanoia, que é a renovação de mente. É quando a palavra entra, todos aqueles sofismas, aquelas culturas, elas são retiradas da sua mente e vai entrando a palavra de Deus para substituir. E é aí que vai acontecer uma transformação de dentro para fora. E é muito legal quando o Espírito Santo traz isso à nossa memória, quando a gente se lembra o quão bom e generoso o Senhor é. Porque eu não fui fulminada, eu não fui castigada, mas mesmo assim eu reconheço o sacrifício na cruz por Jesus. Eu entendi que aquilo é errado e que se eu fizer, eu preciso me arrepender, eu preciso me confessar para trazer o pecado à luz. E eu preciso me policiar, me vigiar para não cometer o pecado novamente. Entende? Então, quanto mais você tem intimidade com Deus, mais seriedade e temor você precisa ter, porque as coisas são sérias e nada são ocultas aos olhos de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Então, como que eu vou fazer uma coisa e o Espírito Santo não está vendo? Ele está vendo e ele convence. Basta a gente permitir que ele convença. Você tem que querer. Você tem que tirar o tampão do ouvido que o Espírito Santo convence. Então esquece o que foi inserido na sua mente desde a infância. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, que caia por terra em nome de Jesus. E que a sua mente seja transformada. Que ela seja renovada. A gente precisa permitir isso. E são esses detalhezinhos, gente. São os detalhes que faz com que a gente crie um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. Porque Deus, ele se agrada de um coração quebrantado, de um coração generoso. Então, às vezes você pode estar pensando que nunca fez nada muito sério. Então, você não precisa se arrepender. Mas quando você permite que o seu coração seja quebrantado, qualquer coisinha, qualquer situação, qualquer coisa, o Espírito Santo te convence e você fica ruim, você fica mal com aquilo, você se arrepende e você se propõe a não pecar novamente, não tem que cair no mesmo pecado novamente, se liberta em nome de Jesus. E às vezes a gente não é proposital, mas a gente ensina os nossos filhos a fazerem algumas coisas que não está de acordo com a palavra. E por isso que os filhos são heranças do Senhor. Olha a responsabilidade, como que você pode ensinar o seu filho a fazer uma coisa errada? Mas se na sua memória aí, o Espírito Santo lhe trouxe alguma coisa que você fez errado, espera, você não vai ser fulminado não, como Ananias e Safira. Espera. Jesus, ele perdoa. Traga o seu pecado à luz, você é limpo, você é purificado, você é transformado em todos os detalhes, em tudo em nossa vida. Jesus, ele é perdoador. E assim como diz a oração do Pai Nosso, né? Para você ser perdoado, você precisa perdoar, né? Porque você é perdoado à medida que você perdoa. Então você precisa ter um coração perdoador para ser perdoado, assim como aquela parábola que a gente já estudou, né? Em outros encontros. Quando o rei perdoou a dívida, mas o servo foi lá e não perdoou a dívida do outro, que devia um valor menor. Então a gente é perdoado à medida que a gente perdoa. A gente tem que ter um coração perdoador. E lembrando, gente, que aqui se tratava de uma oferta. Não se tratava dos dízimos, né? Porque o dízimo, gente, é uma obediência a Deus. Tá lá estipulado que para uma igreja se manter de pé, para que mais almas sejam alcançadas, a gente precisa entregar o nosso dízimo. E a gente não precisa permitir que esse espírito de escassez, de medo tome conta da gente. Esse espírito de avareza impeça a gente de obedecer a Deus. Creia, creia. A maioria das pessoas se dizem cristãos, mas elas não creem, elas têm medo, elas guardam as coisas, elas permitem que a avareza entre no coração. Vamos se desprender, que Deus multiplica, porque isso atrai bênção. A generosidade gera prosperidade, e não é prosperidade financeira somente, é prosperidade em todas as áreas da nossa vida, em tudo. A gente está falando de vida plena, de plenitude. A maioria das pessoas acham que prosperidade é ficar rico. Não é isso. A prosperidade de Deus vai muito além disso. Ele te traz prosperidade em saúde, em harmonia. Ele te traz prosperidade no ministério, na sua família. Ele cuida, ele te dá livramentos. Ele permite que a gente sinta a plenitude do Senhor aqui na terra, mesmo diante de circunstâncias ruins.
Então é isso, gente. Alguém lembrou de alguma coisa? Quer falar? Ô Milene, Oi. é muito interessante no capítulo 4, no versículo 37. Vendeu um campo que possuía, a minha versão fala assim, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Olha só onde o dinheiro era colocado, aos pés dos apóstolos, no chão. Sim. E como nós já estudamos em Apocalipse, lá em Nova Jerusalém, as ruas eram de ouro, o chão é de ouro. Pois é. Então, Deus quer nos mostrar o quê? Que é para isso que serve o ouro, para isso que serve o dinheiro, para ser colocado no chão, para você pisar no ouro. Não tem valor nenhum para Deus o dinheiro. Amém. O ouro não tem valor. Amém. É para isso, é para ser pisado o ouro. Exatamente. O valor que tem é Jesus na nossa vida, não é? É Deus na nossa vida, não é o dinheiro. Eu acho muito interessante esse versículo. É verdade. Para a gente entender mais sobre o dinheiro, né? Porque nós aqui nesse mundo, a gente dá muito valor ao ouro, ao dinheiro. E para Deus não tem valor nenhum. Nenhum. Não é? Interessante. É isso mesmo. Deus, ele supre as nossas necessidades, né? Ele nos abençoa através do nosso trabalho, que é de lá que vem o nosso pão de cada dia. Mas a gente precisa sempre se lembrar que é exatamente isso, o ouro, a prata, sempre colocado aos pés. Porque na Nova Jerusalém a gente vai andar em ruas de ouro, ou seja, a gente vai pisar no ouro, porque vai ter muitas coisas mais importantes. O ouro vai ser chão, a gente vai pisar no ouro. E a gente viu, né, que para aquele aleijado, nenhum ouro e nenhuma prata ia resolver o problema dele. O que resolveu foi a cura e libertação. E foi isso que Pedro entregou em nome de Jesus. Não tinha ouro e nem prata que comprasse a cura e a libertação deles. E aí, para terminar essa linha de raciocínio que eu falei, né, que tem os dízimos, e aqui no caso deles, dos apóstolos, eles estavam falando das ofertas, né, que eles vendiam os bens e ofertavam para financiar o ministério. É oferta. Então, eles não eram obrigados. É se eles sentissem no coração, se eles tivessem condições, eles iam e ofertavam, eles não eram obrigados. Mas a partir do momento que eles se prontificavam a fazer, eles tinham que entregar aquilo com alegria, em verdade e crendo que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Eles tinham que crer, tinham que ter fé, que nada ia faltar. Então eu vou terminar aqui orando, tá bom? Obrigado, Senhor, obrigado por este momento, papai. Obrigado pelas bênçãos, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou até hoje, Senhor. Nos coloca, Senhor, um coração grato, Senhor. Traga à nossa memória todos os livramentos, tudo que o Senhor nos proporcionou, Senhor. Que o Seu Espírito Santo nos lembre dos detalhes, papai, de tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, papai. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda a ter um coração perdoador, Senhor. Um coração generoso, papai. Queremos ter um coração ensinável, papai. Queremos ser generosos com alegria, papai. Que neste momento, Senhor, haja multiplicação de pães e peixes em todos os lares, papai. Que haja provisão, Senhor. Abre as comportas do céu, papai. Que haja prosperidade em todas as áreas. Para todas essas famílias, papai, que estão aqui ouvindo, reunidos, ouvindo a sua palavra, papai. Que em nome de Jesus, papai, pessoas sejam curadas, que elas sejam libertas em nome de Jesus, papai. Que todos os sofismas, que todas as culturas do mundo que foram inseridas em nossas mentes, papai, caiam por terra em nome de Jesus. E que a nossa mentalidade seja renovada pela sua palavra, papai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém.